temos muitas opções, mas o mais importante nós precisamos combinar, né, do jeito certo essas farinhas nas proporções adequadas para nós obtermos um mix equilibrado. Um mix de farinhas significa que nós teremos que ter nesse mix pelo menos 3 farinhas. Já vamos falar sobre grupos e funções para vocês entenderem melhor por que esse meu mix de farinhas, tanto para pães quanto para bolos, precisa ter pelo menos 3 tipos de farinhas para que ele esteja equilibrado, tá? Essa combinação, ela decorre a partir do princípio de que a farinha de trigo sozinha agrega todas as funções para as receitas, concordam? Então, eu tenho ali na farinha de trigo um bolo que cresce, fica alto, não baixa, fica volumoso, fica macio, fica fofinho, não esfarela, não resseca tão rápido se você, né, souber ali conservar esse produto. Então, a farinha de trigo sozinha vai trazer várias funções para a receita. Na farinha sem glúten, a gente não tem uma única farinha que traga todas as funções necessárias para o bolo crescer, não baixar, não esfarelar e ficar macio e fofinho. Então, o que a gente tem que fazer? Combinar farinhas, certo? A gente precisa combinar farinhas para obtermos resultados perfeitos. Tudo bem? Todo mundo comigo? Certo? Bora lá, vamos continuar. Mix único. Já recebi de muitas pessoas a seguinte pergunta: qual é um mix que eu posso fazer e usar para todas as minhas receitas? Porque um mix facilita a minha vida, né? Eu vou separar, vou fazer um mix grande ali de 3, 4 quilos de farinhas para eu usar em todas as minhas receitas que eu for vender. Isso vai me dar agilidade. E aí, na parte da agilidade, eu até concordo. Se a gente tiver uma farinha já pré-misturada ali, só pegar a quantidade que a gente precisa, vai dar um pouco de agilidade sim. O problema não é esse. O problema é que quando a gente trabalha com receitas sem glúten, sem lactose e ainda saudável, a gente precisa de farinhas muito específicas. Então, um mix único, ele não vai funcionar para todas as receitas. Ele pode funcionar sim para algumas, né? Mas para todas não tem um mix único que funcione. Por que eu sei disso? Porque eu faço receitas há muitos anos. Porque senão eu não estaria aqui falando com vocês sobre farinhas hoje. Se nós tivéssemos um mix que sozinho suprisse todas as necessidades dos nossos pães e dos nossos bolos, eu não precisaria estar aqui falando sobre combinação de farinha, concorda? Então, um mix único, ele vai funcionar sim para algumas receitas, mas você tem ali um problema. Primeiro, que ele não funciona para todas elas. E segundo, que você tem o mesmo resultado. Então, você tem um bolo e um pão que tem a mesma consistência, a mesma textura. Por quê? Porque usa as mesmas farinhas nas mesmas proporções. Então, eu não tenho diferenciação de textura ali quando eu faço um pão ou um bolo usando o mesmo mix de farinhas. Por isso que quando você vem para cá, né, para as minhas lives, para os meus alunos, né, eles aprendem a combinar as farinhas de acordo com o resultado final que eles buscam. Porque, gente, cada receita requer farinhas diferentes para me trazer um resultado final diferente. Exemplo clássico, pão francês. Se eu faço um pão francês com um mix de farinhas de pão de forma, eu não tenho pão francês. Não tenho casquinha crocante. Eu não tenho expansão de forno que eu tenho com o mix próprio para pão francês. Então, gente, de acordo com o resultado final da minha receita, é que eu vou escolher as minhas farinhas. Por isso que o mix único, para mim, não funciona. Mas me dá agilidade. Sim, mas vai te dar o mesmo resultado. Será que seu cliente não gostaria de um pão francês parecendo um pão francês? Será que ele não gostaria que o pão de hambúrguer parecesse um pão de hambúrguer e não um bolo? Eu acredito que sim, né? Então, a gente não trabalha com um mix único. A gente trabalha um mix único para cada receita. Esse negócio de misturar todas as farinhas, guardar num pote para ir usando em todas as receitas que você for fazer, para mim não funciona. Agora, se você quiser testar, fique à vontade, tá bom? Fique à vontade para fazer. Isso não é uma imposição, é só a minha opinião.